Boa noite, gente. A paz do Senhor para vocês. Estou aqui para mais uma meditação na palavra, para mais um momento de crescimento. E o tema da palavra de hoje é: o inimigo te observa tentar, antes de lhe tentar, né? Ele observa a tua necessidade, ele observa a tua fraqueza para assim efetuar a tentação, né? Ele analisa o que a gente está precisando, ele analisa a nossa dificuldade, então ele vem oferecer dos seus créditos para a gente. Né? Assim como no mundo tem créditos, o inimigo oferece os créditos dele para a gente, né? Que aos nossos olhos pode ser coisas maravilhosas, mas que nos leva ao pecado. Então, o inimigo, antes de nos tentar, observa a nossa vida, observa a nossa dificuldade, observa o quanto estamos cheios de Deus e o quanto não estamos. Que para resistir à tentação, devemos estar cheios da presença de Deus, devemos estar revestidos na presença de Deus, na unção de Deus, na armadura de Deus. Jesus, quando foi tentado, estava revestido na unção de Deus, estava revestido de jejum e oração. E assim devemos estar para resistir a uma tentação. Para resistir a uma tentação é necessário jejum, é preciso oração, é preciso estar com o cálice transbordando da presença do Senhor, para assim não cair na tentação do diabo, né? E muitas das vezes caímos na tentação do diabo, por quê? Porque estamos vazios da presença de Deus. Então a primeira proposta que aparece, a gente peca. Então, se a gente estiver cheio da presença de Deus, a gente vai analisar: isso procede de Deus ou não procede? Então, antes de você receber uma proposta, analise que essa proposta vem de Deus, que essa proposta não vem do diabo, né? Que antes dele oferecer a tentação para a gente, ele nos observa, ele analisa, ele analisa onde estamos fracos, ele analisa, ele nos identifica para assim nos tentar, para assim nos levar ao pecado. Então, que a gente esteja cheio da presença de Deus, que a gente esteja revestido de oração, revestido da armadura de Deus, revestido dos frutos do Espírito de Deus, que são bondade, amor, longanimidade, benignidade e muitos outros. Esses são os frutos do Espírito que Deus nos dá. Esses são os créditos do Senhor para a gente. Não estou falando de dinheiro, estou falando dos frutos do Espírito. Mas assim como não tem crédito, Deus nos oferece os créditos dele, né? Créditos maravilhosos que são os seus frutos, que a gente venha usar cada um deles para assim a gente crescer e estar fortalecido na presença do Senhor. Pois a presença do Senhor é maravilhosa, que a gente cante a cada dia, que a gente venha provar a bondade do Senhor, o amor do Senhor, a glória, a benignidade do Senhor e tudo mais. Que a gente venha estar cheio da presença do Senhor, para assim quando vir a tentação, a gente não cair, mas perseverar firme ao dizer não, né? Que o inimigo vê a nossa dificuldade como uma possibilidade dele crescer na nossa vida e a gente pecar. Mas Deus vê a nossa dificuldade e fraqueza como uma oportunidade de aperfeiçoar o poder dele em nossa vida, pois o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando estamos fracos, Deus nos fortalece. Então que a gente venha se fortalecer no momento, né? Ter a ciência que o inimigo nos analisa antes de oferecer a tentação pra gente. Ele analisa a nossa fraqueza, para assim a gente pecar. Mas Deus aproveita essa fraqueza para nos renovar, para nos aperfeiçoar, para nos corrigir. Pois Deus não é o Deus que desiste de nós, mas sim é o Deus que persevera em nós, é o Deus que nos aperfeiçoa, é o Deus que nos corrige, é o Deus que nos coloca no caminho certo, né? Ele vê a gente se desviando e fala: vem pro meu caminho, vem com o meu caminho, porque o meu caminho é vitorioso, o meu caminho é mais que vencedor. Entendeu? Então, que a gente venha perseverar no caminho do Senhor, que a gente venha dizer não às tentações, que venha dizer não às propostas do inimigo, que a gente venha perseverar na presença do Senhor.
Essas palavras eu deixo para vocês, amigos. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. A paz.